Boa noite, professor. Eu vou apresentar a nossa parte da matéria de DevOps na nossa solução Hidrata, do Grupo Vitalis, que é composto por mim, João Guilherme, por Ana Flávia, Gustavo Terada, Lucas Vieira e Pedro Puga, todos da turma 2 TDS-PV. A nossa solução é uma plataforma, né, uma plataforma mobile, que vai ajudar produtores rurais a terem um melhor controle, uma melhor inteligência para fazer a irrigação das suas propriedades. Então ele vai cruzar dados de sensores em campo, né, sensores que estão nessas propriedades, e também vai buscar algumas informações públicas em APIs, então por exemplo, previsões meteorológicas nessa API OpenMeteor, níveis de rio nessa ANA, e também focos de queimada nesse INPE. Então ele vai cruzar todas essas informações numa arquitetura orientada a eventos. Então a gente vai ver que a gente está simulando um sensor mandando mensagens para um tópico via protocolo MQTT. Então essa parte de Java aqui que eu vou mostrar subindo com o Docker ali na Azure, ele vai consumir desse topic e vai rodar todo o motor ali na parte do Java. A nossa solução ela tem dois backends, digamos assim, né, duas APIs. Então a de Java, que é a que eu vou mais focar aqui para a parte de DevOps, ela cuida mais do motor de geração de alertas, porque quando chega um evento do sensor via MQTT, como eu falei, a arquitetura orientada a eventos, ele vai rodar uma inteligência. Então, se a umidade for maior que X% e o sensor estiver dizendo que enfim, a quantidade de água no ar e no solo for tanto, então a decisão que a nossa aplicação recomenda é irrigar ou não. E a parte de C Sharp seria mais a parte de CRM, né? Então a parte que cuida do cadastro das propriedades do proprietário, e a parte de Java seria mais um motor de alertas e recomendações. Saindo a parte agora de negócio, indo para a arquitetura que a gente vai implementar em nuvem, então os nossos clientes, né, que no nosso caso serão os aplicativos mobile na internet, elas vão acessar, elas vão bater no IP da nossa máquina, né? E, enfim, esses clientes, o mobile, ele vai acessar a page.net na porta 5000, que é a porta padrão, e a porta 8080 para bater na API Java. Então precisa ser liberado, né? Eu vou mostrar o script que a gente vai usar para provisionar a máquina virtual. Vai precisar liberar inbound, né, regras de entrada da porta 8080 na VM, 5000 na VM. Ela já vai vir com a porta 22 também para administração via SSHI, como é o padrão de uma máquina criada, vai bloquear todo o resto de conexões de entrada ali, né? Partindo agora para dentro, né, da virtual machine aqui, ele vai instalar o Docker Compose e vai rodar ele. E esse Docker Compose ele vai gerenciar o container app Java e o container app C Sharp. Também vai instanciar um container Oracle Database, tudo nas portas internas padrão. E eles vão, né, como eles vão estar expondo cada uma porta no localhost, no ambiente interno, eles vão se comunicar nessa rede bridge interna. E o Oracle Database ele tem esse volume persistente para, enfim, persistir os dados caso você queira dropar o container e subir de novo, enfim, e manter os dados. Bom, partindo agora para ver os repositórios, eu vou começar aqui mostrando o Dockerfile que vai construir a imagem do Java. Então, vai ser uma construção de imagem multistage. Então, primeiro a gente vai buildar o ponto .jar, depois a gente vai ir para o próximo estágio para só jogar o ponto .jar para dentro do container, e no container só ter o que o executável ensina, que enfim, o Java vai executar, JRE. Então a gente parte dessa imagem mais pesada aqui, é o Maven 3.9 do Temurim. A gente chama esse estágio aqui de Builder. A gente define um diretório de trabalho para a gente, enfim, para o Docker ir trabalhando no build nesse diretório. Ele copia o ponto XML para poder otimizar a questão do cache, né? Então, para ele não ter que carregar as dependências toda vez, caso você só mude o código e não mude as dependências. Então a gente copia o ponto primeiro. A gente executa o comando Maven aqui, enfim, a gente copia também o source, né, que é onde tem o código-fonte na aplicação Java. Roda um MVN Clean Package aqui para ele gerar o build, enfim. Depois, no segundo estágio, a gente já parte para pegar enfim, uma imagem bem mais leve aqui, né, uma imagem Alpine. O Workdir, que agora ele vai ser, enfim, ser mais P ainda, né, porque, enfim, esse diretório de trabalho aqui ele vai ser descartado, né, depois de fazer o build. Então, o diretório de trabalho que o Docker vai trabalhar agora é o app. Para a questão de não usar um usuário root para rodar a aplicação, a gente adiciona o usuário Spring User e o grupo Spring para ter, enfim, permissões mais limitadas ali. Então a gente chama agora de novo o builder que a gente declarou lá em cima para buildar o jar efetivamente. A gente dá a permissão dos arquivos e diretórios para o usuário que a gente criou aqui em cima. A gente apenas expõe visualmente aqui, né, a porta que a gente vai usar. A gente não está abrindo a porta no Security Group na Azure lá, efetivamente. Mas aqui é só uma questão de expor mesmo. E o que o Docker vai executar exatamente quando ele terminar o build vai ser pegar o arquivo .jar e mandar o Java executar ele. Essa é a primeira coisa que o Docker vai fazer quando ele terminar esse multistage aqui. Partindo agora para o Dockerfile da parte do C Sharp, então é só a imagem do Oracle que a gente vai pegar pronta, né? A do Java e a do C Sharp a gente está construindo. E é muito parecido, né? Quase a mesma coisa, só que para C Sharp, para .NET, né?
Então ele também é multistage, ele cria dois diretórios de trabalho, um é mais efêmero e outro mais perene. E, enfim, da mesma forma, ele também faz o esquema de otimizar a questão das dependências que ficam aqui dentro do arquivo .csproj. E da mesma forma, quando ele terminar de fazer todo o build, ele vai só rodar o comando .NET para executar de fato quando o container for acabar de ser criado. Partindo agora para o Docker Compose, a gente declara o nosso container do banco de dados aqui, o Oracle DB. A imagem, a gente vai usar uma imagem do Oracle 21. A gente renomeia o container com esse nome. A gente diz que ele vai participar dessa rede, né, que é a que eu estou declarando em networks aqui embaixo, né, uma rede bridge. A gente puxa as variáveis aqui através do arquivo .env aqui, então a gente não deixa nenhuma variável no Docker Compose, que é um arquivo que vai para o GitHub, né, ele vai ser versionado e acessado por todo mundo que tem acesso ao repositório. A porta 1521 é a padrão do Oracle. A gente vai usar esse volume, que eu falei, um volume persistente para a gente poder, se quiser, descartar o nosso container e continuar com os dados ali, né? Então eu criei o volume dbdata. Todos eu coloquei restart unless stoppage, né? Enfim, por uma questão de estar em desenvolvimento e eu querer poder parar a qualquer momento. Como os outros containers, o Java e o .NET, eles dependem do Oracle DB, eu configuro uma forma deles darem um health check aqui no Oracle DB. A gente tem também o container do Java, né, que é a mesma coisa, ele participa da rede App Network, ele depende do Oracle DB, então ele só vai subir a aplicação do Java quando o Oracle DB der o status de Service Health. E aqui é a mesma coisa, a gente trabalha com as variáveis de ambiente e eu exponho as portas padrões aqui localmente. O container do .NET também é a mesma coisa, né? Ele vai ter que, quando eu clonar na máquina virtual lá, o repositório do .NET ele vai estar numa pasta irmã, né? Então eu mando ele dar um ponto para voltar e entrar dentro da pasta do C Sharp para poder buscar o Dockerfile que está lá dentro que eu acabei de mostrar, né? O Dockerfile do .NET. Ele participa da mesma rede de todo mundo, esse é o nome do container. Ele também depende do Oracle DB estar saudável, né? Porque ele também faz manipulações compartilhando o mesmo banco de dados ali. Expor numa porta padrão, e é mais ou menos esse o Docker Compose. Tá? Partindo agora para o script que vai provisionar a nossa VM na Azure, eu declaro aqui o nome que eu quero para o Resource Group, a location que eu quero, o nome da minha máquina, uma máquina que um tamanho, né, de VM que vai suportar meus três containers ali, mais os serviços que eu vou instalar, como Git, Docker, enfim. Defino um usuário para mim usar e também escolho a minha imagem. Os 5 passos, então, são ele criar o Resource Group, né, com uns comandinhos aqui, e a Z Group Create aqui, depois um comando para criar a máquina, passando as variáveis que a gente viu lá em cima. Eu não vou usar uma senha para o SSH ali, né? Então ele vai gerar um par de chaves no lugar que eu rodar esse script. Então se eu rodar lá no shell, ele vai ficar salvo em algum caminho, a chave pública, né? Em algum caminho lá no Cloud Shell. Se eu rodar isso no Windows, vai ter algum caminho que ele vai ficar salvo. Se eu jogar no Linux, esse aqui também tem um caminho padrão para salvar chaves de SSH. Então ele identifica aqui o Network Security Group, que vai, enfim, ser criado automaticamente junto com a máquina virtual. Ele abre as portas, né, para não ter que fazer isso manualmente, para eu poder, enfim, os meus clientes, né, o meu mobile, o meu site, um Swagger, um Crow, poder chegar nesses serviços, né, com os tais portos nessas portas. E aqui alguns comandos que ele vai rodar na máquina assim que ela for criada, então principalmente a parte de instalação de algumas coisas que são necessárias, né, então baixa o curl, o git, o nano, baixa também Docker Compose. Ele define também que ele define também que o Docker vai startar sempre, né, que é a VM inicial, para não ter que eu dar um start no Docker toda vez. E esse é o script para provisionar. Vamos partindo aqui para executar esse arquivo de provisionar a máquina que a gente viu agora. Eu já subi ele aqui, né, dei um upload. Também já dei a permissão de execução para ele com chmod, então eu vou só executar ele aqui. Bom, então terminou aqui de fazer a instalação. Hoje ele já me dá aqui o IP que a máquina ficou e o comando. Então, vou fazer dando um SSH na máquina. Beleza. Bom, eu vou usar aqui a minha colinha e fazer o clone dos repositórios. Aqui eu vou entrar no meu diretório de DevOps, porque é nele que está o meu Docker Compose lá.
Com esse comando eu vou criar o meu ponto .env, né, já que ele não está no GitHub, né, eu preciso criá-lo com enfim, com as variáveis de ambiente que eu preciso. Se tudo der certo, eu vou dar um docker compose up-d para ele rodar em background e build, porque é a primeira vez que ele vai rodar, então ele tem que fazer o build dos containers. Então ele terminou aqui, eu vou olhar o que está acontecendo nos logs ali. Então, a gente já viu o nosso database ready to use aqui, vou dar um Ctrl C aqui. Da mesma forma, eu vou olhar o que está acontecendo no meu C Sharp. A gente vê que ele também já subiu na porta 5000. Dando um Ctrl C aqui. Quero ver também o que está acontecendo no meu Java, então eu vou ver os logs lá. Tá, eu sei, já vejo aqui que o Tomcat iniciou na porta 8080. Então, se tudo der certo, eu já vou conseguir ver o Swagger, né, nas duas portas. Então, aqui só vou ver o IP da VM. A gente vê que já está acessível o Java. E aqui também a gente vê que no mesmo IP, né, só que numa porta diferente, né, conforme a URL aqui, a gente também tem a API de C Sharp. Outra coisa, eu já vou deixar aqui o meu terminal, vai entrar na database aqui, então eu vou dar um docker exec no container do banco de dados, passando, enfim, tudo que é necessário aqui. Eu vou rodar esses comandinhos aqui que deixam os selects mais agradáveis. Como eu falei, o sistema já inicia com alguns dados, né, com o init.sql ali. Então a gente consegue ver aqui que ele já tem alguns planos aqui. O básico intermediário avançado. A gente vê também os produtores que já tem aqui. Opa, cliquei no post, mas eu queria dar um get todas aqui. Eu consigo ver aqui, no caso, esse get que eu dei, enfim, ele bate aqui a request, né, no IP que a gente está aqui na porta 5000, nesse endpoint aqui. Se eu for dar uma olhadinha aqui no banco de dados, a gente vê que é o mesmo fazendeiro que está ali. Se eu der a gente vê que a gente tem o joão@fazenda.com da mesma forma que está aqui, tá? Fazendo a mesma coisa aqui com um API de Java, a gente dando alguns gets, só para ver se a gente está olhando para o mesmo banco de dados. Então eu dou aqui um get todos os dispositivos IoT, a gente vê aqui a URL que ele está fazendo esse request, o endpoint, o caminho inteiro, e a gente vê esse dispositivo IoT aqui. E se eu der um comando select aqui, eu vou ver o mesmo valor. Então se eu ver aqui e der um select todos from a tabela dispositivo IoT, a gente vê que a gente tem os mesmos dados aqui, né? É um pouco bagunçado, mas a gente vê que é o ESP32 Hydrata Pro com esse MAC address, que é o mesmo que está aqui. Então a gente vê que a API do Java também está batendo no mesmo banco de dados ali, que está dentro do nosso container. Então eu vou escolher uma entidade para fazer todas as operações, o CRUD, o GET, o DELETE, o POST e o PUT, porque realmente são muitos endpoints, não tem como eu mostrar todos. Então eu vou mostrar de produtores, que é o ator principal da nossa aplicação aí, né? Então eu vou dar de novo um select todos aqui, só para a gente ver que a gente tem esse João fazendeiro ali. Então eu vou criar um produtor. Então, né, fazendo CRUD apenas da entidade produtor, se eu der um post aqui, passando então esse request bar aqui, eu vou dar um execute aqui, a gente vê que ele deu um 201, aqui com o ID 7. Então se eu vim aqui e dar um select todos os campos from produtor, dar um enter, a gente vê que tem aqui o meu teste DevOps, né? Então eu vou editar esse cara agora para fazer o update do CRUD, né? Então eu vou vir aqui em input, vou passar o ID que eu vi ali, que é o 7. Vou pegar aqui a minha colinha do put, então vou copiar aqui um request body que eu já deixei no jeito aqui.
Então, tudo editado aqui. Vou dar um execute aqui. A gente vê que deu 1.200. Então, agora se eu der o mesmo comando aqui do select, vou até copiar ele aqui de cima, eu tenho que ver o teste DevOps editado. Então, a gente vê que aqui o nome dele é o teste DevOps editado. Se eu der um delete aqui pelo ID, então eu vou passar o ID 7 aqui, que é o ID que esse cara está. Der um execute aqui, a gente vê que deu um 204. Se eu der o mesmo comando aqui, a gente vê que só vai ter o João Fazendeiro e não tem mais o meu teste DevOps. Tá? E a questão do get eu já mostrei, mas eu vou mostrar de novo na listagem de todos os produtores, que nem a gente acabou de ver aqui, né? Vou até rodar de novo. No momento só tem um fazendeiro. Bom, então assim a gente finaliza, né? A gente fez todo o projeto de apresentar como funciona o nosso Dockerfile, o nosso Docker Compose, como a gente provisionou a nossa máquina, a gente deu o Docker Compose up lá em background, viu que o nosso IP público da nossa máquina começou a escutar requisições nas respectivas portas, a 5000 e 8080, e a gente viu que as requisições nas APIs realmente estavam refletindo a persistência ali no banco de dados Oracle, através dos selects que a gente deu lá dentro realmente do container do Oracle. Então, essa aqui foi a nossa apresentação sobre a matéria de DevOps, né, do Grupo Vitalis na nossa solução Hidrata.